Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América Cast. e a gente já vai começar esse podcast apresentando para vocês a nossa convidada. Ela, que é dona de casa, do lar, formada em teologia, mãe da Milene e do Felipe e líder de crianças, Ministério de Intercessão, currículo extenso aí. É a Seja Meire! bem-vinda, Meire! Obrigada, amadas. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É Obrigada. muito bom ter você com a gente compartilhando aí sua história. Vamos lá. E a gente vai começar. Quem assiste aí os nossos episódios sabe que a pergunta que a gente começa é sempre essa: como Cristo te encontrou? Então, eu falo que ele me encontrou na juventude. Né? Ele me encontrou na juventude. Mas ele veio construindo a minha história ali, né? Desde a infância, que teve algumas coisas que eu acho até interessante a gente trazer um pouquinho, só Sim. para contextualizar. E eu falo que praticamente eu fui criada com a minha avó. Né? Meus pais moravam no fundo, minha avó na frente, mas era aquela neta grudada com a avó, né? Muito grudada com a minha avó. E minha avó, ela vivia fazendo as visitas dela durante a semana, e as visitas dela eram nas igrejas. Então, assim, eu vim de um lar católico, mas durante a semana, minha avó ia muito visitar as igrejas evangélicas, Olha só. nos cultos que tinha nas tardes, e eu, pequenininha ali, 5, 6 anos, com ela. Então, assim, começou que eu via que era algo diferente. Então, durante a semana, a gente visitava as igrejas evangélicas, né? E eu estava lá sempre com as crianças, no ministério ali, já vendo, né, a diferença, como era uma diferença, né? Que eu estava ali durante a semana, nas igrejas evangélicas. Mas, final de semana, domingo, a gente levantava cedo e ia para a igreja católica. Então, eu já senti uma diferença, mas isso tudo foi ali, né? E assim, então, eu acho que o meu primeiro encontro, o primeiro contato com a igreja evangélica foi ainda quando criança, né? Mas eu sempre fui aquela criança, minha tia, ela costumava dizer que eu nasci para ser crente. Tá. Ela sempre usava esse termo, porque eu não gostava de certas roupas. Enquanto todo mundo usava um tipo de roupa, shorts, eu não gostava de shorts. Eu era uma criança meio diferente ali no meio das crianças que eu convivia. E para você era natural, né? Para Não mim era era algo que normal. alguém colocava para você. Não, era algo meu, né? Sim. Tanto que a minha tia, ela pegava muito no meu pé, porque eu gostava muito de vestido, né? Eu era mais desse estilo, assim, eu me vestia como crente. Tá. Por isso que ela falava que eu parecia crente, né? E assim, aí depois disso, eu estava já com meus 10, 12 anos fazendo catecismo. Foi ali meu primeiro encontro com a palavra de Deus. E ali, a partir daquele momento, eu falei que eu queria conhecer mais da palavra de Deus, eu queria saber mais quem era aquele Deus. E algo despertou dentro de mim na questão de servir a Deus. Então, eu era uma menina de 10, 12 anos, né? Estava fazendo catecismo ali. E eu falava, eu quero servir esse Deus da Bíblia. Que Né? lindo. E aí, na Igreja Católica, no meu tempo, como que se servia a Deus? Era ser freira. Olha só. E aí eu coloquei no meu coração, eu quero ser freira porque eu quero servir a Deus. Né? E a primeira pessoa que eu contei foi para minha catequista na época. Né? E aí ela falou, mas você sabe o que é ser freira, essas renúncias que tem que fazer? E assim, eu não estava preocupada com isso, eu estava preocupada porque no meu coração já tinha Esse amor. esse amor, essa questão de Pelo querer serviço. conhecer e servir a esse Deus, que eu ainda Gente, que estava, assim, eram os primeiros passos para conhecer esse Deus, Você né? consegue se recordar o que fez te chamar tanta atenção para esse serviço? Foi uma aula, foi um ensino, uma passagem? O que te chamou atenção pro serviço tão nova? Foi a questão do contato. Cada contato que eu tinha com a palavra de Deus, aquilo parece que me completava. Era sabe, eu me sentia assim, é isso que eu quero, é isso que É isso que eu preciso. é para isso que eu vim. Que lindo. Então tinha já isso, só que como criança, 12 anos, não tinha noção muito das coisas, né? E aí a catequista me passou tudo como que era, e eu falei, é isso que eu quero.
E ela falou: então você conversa com seus pais e a gente vê como que vai, porque ainda está muito cedo, Mesmo né? depois ela te explicando como é que funciona, as renúncias, tudo, você falou, quero É isso. porque aquela assim, aquela sede Tá. de estar, de buscar, de viver aquilo, né? Mas daí quando eu cheguei em casa, que eu fui contar para minha mãe primeiramente, né? E eu achei que a minha mãe ia ficar muito feliz. Eu falei, nossa, né? Que vai ficar muito feliz. E aí quando eu contei para ela e falei, mãe, né? E passei para ela, ela falou assim: você tem noção do que você está falando? Tá muito cedo para você querer alguma coisa, né? Falou: não, não vamos pensar nisso agora, não. Mais para frente você decide. Então, assim, a reação dela quando eu cheguei para falar me surpreendeu, me frustrou. Porque eu esperava uma reação, que ela ia se alegrar comigo, que ela ia ficar feliz. Mas ela queria netos, né? Eu acho que ela queria Falei, uma não ia ter como dar família, né? Eu acho que ela netos. queria uma família ali, queria me ver dentro de uma família, né? Sim. E aí foi, esse sonho foi enterrado, foi frustrado Ali naquele ali momento. naquele momento. E nunca Mas mais você voltou, assim, ao decorrer, pensar sobre isso ali, do tempo. não, aquilo não saiu de dentro de mim, só que eu não sabia por onde, o que fazer e como fazer para que aquilo viesse a acontecer, porque já tinha uma barreira. Então, a Sim. partir dessa barreira, eu falei, e agora? Como é que fica, né? E aí aí eu fui crescendo, e eu sempre tive muito sede de conhecimento, né? E eu sempre querendo a parte comportamental também. Então, eram duas coisas que me atraía muito. Era a palavra de Deus e a questão comportamental, né? Por que as pessoas se comportam desse jeito? Né? O meu sonho era ter feito psicologia, o Senhor não permitiu. Só que daí, com os recursos, gente, eu estou falando de uma época bem diferente das de hoje, né? Sim. Então, aonde você tinha acesso? Nas bancas de revista, porque ali você comprava alguma revista que falava sobre alguma coisa. Biblioteca. Biblioteca, mas na biblioteca ainda não era tanto acesso, né? Entendi. Porque daí era só a questão da psicologia e ali para mim a leitura no momento era uma coisa que eu não entendia muito bem o que eu estava lendo, né? E aí eu comecei o que veio, o que tinha de acesso? As revistas. E aí eu fui para o lado do horóscopo. Tá. E aí eu comecei, porque lá falava algumas coisas do comportamento, né? Aquelas coisas bem pagãs, gente, deixando bem claro que isso é paganismo. Mas para mim, na época que não tinha ainda um encontro, não tinha Sim. acontecido, né? E eu fui buscando ali, eu fui buscando, me aprofundando, e faltou pouco para começar a fazer um mapa astral. Então, assim, porque Sério? era alguma coisa Olha. que assim, eu estava buscando um conhecimento Uhum. de querer saber sobre o comportamento, né? E aí, ali, eu vi algumas coisas e estava indo por esse Chamava caminho. E é atenção. bem o período da busca da identidade, né? Ali, adolescente, 12, 13 anos, é bem o período da busca da identidade. E aí você foi buscar ali. Exatamente. Aí, junto com isso, eu comecei a estudar também chamado a grafologia. Então, tudo que me levava para mim fazer uma leitura do ser humano era algo que me atraía, né? E essa leitura, e a grafologia é o quê? A grafologia, você faz a leitura da pessoa através da escrita. Da letra. A letra ali, as letras é mais inclinado para a direita, mais inclinado para a esquerda, né? O formato ali da sua letra. E eu fui para esse lado também, né? E estava em busca de querer conhecimento. E assim foi. Só que quando eu estava para completar meus 18 anos, passando por todas essas fases, eu levantava de manhã para ir trabalhar e tinha uma frustração dentro de mim. Era uma coisa assim que eu falava: Deus, o Senhor não me criou só para mim levantar de manhã e trabalhar, e depois voltar para casa, estudar, né? Eu falei, eu sabia que Deus tinha algo a mais. E aquela, assim, para mim, de levantar toda manhã e viver aquela minha rotina, estava me frustrando, né? E eu estava buscando algo. Eu falei, não, tem algo a mais. Só que aquilo me desmotivava e eu, assim, né? E quando eu estava próxima para fazer 18 anos, eu fiz uma oração. E era algo que eu sempre tive com Deus. Eu sempre falei com Deus, eu sempre orei, né? Não sabia que era uma oração na época, mas estava ali, né? E aí eu falei para Deus,
Deus, que esse meus 18 anos, que é aquele auge, né, que todo mundo quer fazer os 18 anos, que seja algo, né, que aconteça algo de diferente na minha vida, me dê um sentido para a minha vida. E aí foi, passado um tempo, a minha tia foi a primeira a se converter. Eu falo minha tia, mas minha mãe é a filha mais velha de 9 irmãos. Então, enquanto minha mãe estava tendo, né, meu irmão, minha avó também estava grávida de uma tia. Quando eu estava, que na verdade eu sou até mais velha que ela, dessa minha tia. Que legal. Então, eu nasci em fevereiro, ela nasceu em agosto, a gente tem essa diferença, mas a gente foi criada tudo junto ali. Com as Quase irmãs. irmã. Irmã. Eu considero ela até hoje como irmã, né? Sim. E aí ela se converteu, foi para a igreja e ela sempre me chamando. Meire, vamos lá, né? Só que o que tinha de empecilho para mim chegar até a igreja evangélica? Meu pai, ele teve muito problemas com pessoas que diziam que eram crentes, né? E assim, ele teve muita decepção. Passou por várias situações, né? Que o crente não deu um bom testemunho. E com isso, meu pai tinha aversão a crente. Né? Não podia falar de crente, que ele tinha uma aversão a crente. Só que essa aversão foi trazida para dentro de casa, então eu também não tinha uma visão muito boa. Eu era aquela que não gostava muito também. E aí ela convidou várias vezes, e eu assim sempre relutando, até que um dia ela chegou e falou assim: você não sabe quem que está na minha igreja. Eu quem? E era justamente o rapaz que eu gostava na época. Ah. E eu falei: quando que é a missa na tua igreja? Que para mim era tudo igual, não tinha essa questão. E aí ela falou: sábado eu passo aqui na tua casa e você vai comigo para o culto. Falei: tá bom. Só que aquele convite, de alguma forma, mexeu comigo. Não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas mexeu comigo. Só que aí começou uma luta, né? Porque eu tinha uma visão de crente e, ao mesmo tempo, algo dizia para mim estar naquele lugar. E eu, sendo católica, todos os sábados eu era aquela católica praticante, desde criança, tudo aquilo que realiza ali quando criança na igreja católica, eu realizei, eu fiz, eu participava, eu era bem ativa. E aí, nessa fase, tinha missa aos sábados à noite, eu ia para a missa. E quando ela combinou, era mesmo, praticamente no mesmo horário, e eu falei para Deus, né? Eu saí de casa, que era mais ou menos o mesmo horário, a gente tinha combinado que ela ia passar em casa para a gente ir. Só que daí eu fiz um trato com Deus, eu falei: eu vou para a igreja, eu vou para a minha igreja, eu não vou para a igreja católica, para a igreja de crente. Eu falei assim, e aí se tiver aqui, ela vai me encontrar. E eu lembro que da minha casa para a igreja era um caminho bem curto. E eu andava devagar. Tipo assim, aquela vontade e aquela luta interna ao mesmo tempo. Não sei, né? Como assim? Eu vou para uma igreja de crente? E aí foi, eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, que é uma igreja que tem uma rotatória. E chegando lá, ainda olhei para um lado, e era bem o caminho que ela tinha que fazer para realmente, ela tinha que passar por ali para ir para minha casa. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e cadê? Nada. Falei: quer saber? Eu vou entrar. É aqui que é para mim ficar. Eu entrei, a igreja é redonda. E o que eu fiz? Eu sentei num lado de um... Como é que fala, gente? Pilar? De um pilar. Tipo assim, se ela passar, porque a igreja era toda, tinha as portas, né? E eu sabia. A rua. E aí eu falei: ela vai vir por aqui, ela não vai me ver, porque eu falei: agora também não quero ir mais, né? Eu falei, eu criei uma expectativa e ao mesmo tempo que tinha esse confronto dentro de mim, eu falei: eu vou ficar atrás aqui, ela não vai me ver. E aí eu lembro que eu sentei naquele banco, olhei para frente, aquela cruz com um Cristo pregado, e eu falei: Deus, o Senhor sabe onde o Senhor quer. Se é aqui que o Senhor me quer, aqui que eu vou ficar. Eu terminei de falar isso, eu só senti uma mão aqui. Vamos. Para mim parece assim, da onde você surgiu? Brotou do chão. Brotou. E eu falei: gente, né? E eu fiquei assim meio... Sem saber, falei: como que ela me encontrou aqui, né? Então virou uma bagunça ali na minha cabeça. E aí a gente foi, a igreja também era missionária ali na Santos Dumont, e a gente fez o caminho, fomos até lá e foi entrar lá.
e eu me encontrei. E eu falei, é isso que eu queria. E aquela coisa de sempre, né? Desde o louvor, a ministração, o jeito dos jovens adorar. Parece que eu comecei a me sentir em casa. Eu falei, eu estou em casa. Que era aquela minha busca que eu fiz todo esse... De criança, era essa busca, né? E aí, eu lembro que ela me apresentou para o pastor e aquela coisa, né? Eu tinha uma certa resistência, ao mesmo tempo, é aqui que eu quero ficar. E eu falei para o pastor, pastor, eu sou católica, eu fazia questão de falar que eu era católica. Falei, eu sou católica e se o senhor não se importar, né? De vez em quando eu vim na sua igreja. Daquele dia em diante, assim, só fui para a igreja católica quando é alguma coisa da família, né? E assim foi, assim começou a minha conversão. E aí, como eu falei da resistência do meu pai, então eu ia para a igreja evangélica, que era no mesmo horário que era a missa, que eu ia aos sábados, e às quinta-feiras eu comecei a ir também no culto. Né? E o meu pai, ele sempre teve problema com álcool. Então, assim, ele não era aquela de escândalo nem não, mas para você conversar e falar alguma coisa com ele, tinha os horários específicos, né? E tinha um sábado que eu estava lá e eu estava ciente que ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo, que eu estava numa igreja evangélica. E um sábado a gente conversando, e eu comecei a falar do Jesus que eu tinha encontrado para ele. Pai, estou indo numa igreja. E comecei a falar de Jesus, a hora que ele descobriu, que acho que caiu a ficha, que a filha dele estava numa igreja evangélica. E aí ele me deu um ultimato. Ele ficou bravo. Ele ficou muito bravo. E tanto que ele me falou assim, filha minha não vai ser crente, né? Você escolhe. Se você quiser continuar no mesmo teto que eu, você nunca mais vai numa igreja de crente. Né? Na verdade, assim, eu estou falando em outras palavras, mas ele me expulsou de casa. Ele me expulsou de casa. E aí eu lembro que naquele sábado eu ainda fui para a igreja aos prantos. Isso você tinha quantos anos? 18 anos. Aos 18 anos. E cheguei lá, a igreja lá, ele tinha uma... eu fui muito bem acolhida, né? Não só minha tia estava ali, mas todos os outros jovens me acolheram muito ali. E aí a gente... eu passei por essa situação ali e assim... O que eu tinha encontrado, aquilo que eu estava sempre buscando, eu encontrei, e de repente eu vi essa barreira, mais uma barreira, né? Eu falei, como vencer isso? E aí fui falar com o pastor, e o pastor, ele começou a falar, e eu tinha acabado de chegar na igreja, tá? Ele falou, a luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, e eu, o que esse pastor está falando? Para mim era uma linguagem diferente, né? Ele falou assim, mas a palavra de Deus diz que você tem que honrar os seus pais. Então, ele falou assim, de momento, fique na sua casa. Né? Honre o seu pai, obedeça o seu pai. E a gente vai estar aqui orando por você, e Deus vai fazer alguma coisa. Né? E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, Deus vai fazer grande coisa na tua vida, porque você já começou com uma perseguição. Só que para mim tudo aquilo... Não fazia sentido para mim. E eu saí daquele dia frustrada, mais uma vez, né? E assim, eu tinha encontrado aquilo que eu tanto busquei, eu encontrei, e agora eu encontrei uma barreira. Então, foi assim, dias muito difíceis. Aí, quando era no sábado, que era dia de culto, que eu não podia ir, que eu tinha que ficar em casa, em obediência, aquilo, assim, me derrubava, acabava comigo. Aí foi um sábado, 2 sábados, um terceiro sábado, aí eu fui de novo, né, conversar com Deus. Eu falei, Deus, agora que eu te encontrei, aquilo que eu sempre busquei, agora que eu te encontrei, eu falei, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero te servir. Falei, agora que eu te encontrei, nada vai me impedir. Falei, não sei se meu pai vai me expulsar de casa, se eu não vou ter mais família, mas eu te quero e eu não quero perder isso. E eu fui, assim, as meninas quando me viram, aquela alegria, teu pai disse, eu falei, não, mas eu vou pagar o preço. Não foi nessas palavras, né? Sim. Mas eu estava decidida a pagar o preço, porque era o que eu tinha, o que eu sempre busquei, eu tinha encontrado, e de repente acontece, né? Eu tenho essa perseguição, como o pastor colocou.
E aí foi muito difícil. Quando eu voltei, morrendo de medo que as minhas coisas iam estar lá fora, falei, pronto, agora ele coloca minhas coisas tudo para fora e aí para onde? Ele sabia que você tinha ido para a Ele igreja. sabia que eu tinha ido para a igreja, porque eu falei para ele, pai, eu vou para a igreja. Né? E assim foram praticamente 3 anos, desde quando eu me converti, foram 3 anos, todas as vezes que eu saía para ir para o culto, ele me ofendia de várias maneiras. Né? Primeiro ele começou ofendendo o crente, né? Mas daí não teve resultado. Eu sabia que não era meu pai que estava agindo ali. Né? E aí ele começou a me ofender como pessoa, que eu não estava indo para a igreja coisíssima nenhuma. Então, assim, foi essas lutas, né? E eu morava ali próximo, onde hoje o mercado é Angelone, e eu tinha que descer, na época era um viaduto, gente, não sei nem se alguém lembra. Lembro. Tinha aquela descida, aquela subida, eu descia, todo final de semana, todo sábado eu descia aquilo chorando, porque, né, dos insultos que eu ouvia do meu pai. Só que isso, mais tarde, serviu de testemunho para minha irmã e para minha mãe. Porque minha irmã, depois, graças a Deus, ela veio a se converter, e ela falava o que ela está indo buscar, que ela passa por isso e mesmo assim... Tudo que ela ouve... E mesmo assim ela continua. E isso depois a minha mãe também falava, que a minha mãe ela também teve uma resistência. Mas isso depois serviu como testemunho, serviu assim para que eles falassem, não, tem algo diferente, né? Sim. E aí foi esse tempo bem difícil, né? Todas as vezes que ia para a igreja tinha essa questão. E aí eu comecei a me envolver na igreja e foi aonde eu descobri o Ministério Infantil. É isso que eu ia perguntar, né? Você comentou que queria muito servir, né? Que o serviço mexeu com você desde muito cedo. Como que o servir entrou na sua vida? As pessoas que estavam à minha volta, a maioria trabalhavam com crianças e eu sempre fui muito apaixonada por crianças, sempre fui muito atraída por criança. E aí, todo mundo ali, né, no ministério, eu vendo aquilo ali acontecer, e eu falo, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? Só que daí eu descobri que, para mim, entrar no Ministério de Crianças, eu tinha que me batizar. Já fazia 1 ano e meio que eu estava ali e não tinha ainda me decidido para o batismo. Porque na minha cabeça era assim, eu precisava estar pronta, como a maioria hoje pensa, que você precisa estar pronto para se batizar, né? Seguir algumas regras, né? Entre aspas. Exatamente. E esquecendo que quem faz a obra é o Espírito Santo, gente. Né? E até que eu fui, então, para o batismo olhando para o ministério. Eu vou me batizar porque eu quero entrar no Ministério de Crianças, eu quero aí, né, tá aí no meio deles. E aí foi a outra luta da minha vida, né? Porque o meu pai, ele tinha toda essa resistência por conta de eu ir na igreja, e como que eu ia chegar e falar que eu ia me batizar? Sim. Como assim? Você já batizou quando você era criança? Eu ouvi isso, Jaque. E aí... Quando eu me decidi mesmo, aí essa minha tia, eu falei assim, ó, né, já sabia mais ou menos algumas coisas do mundo espiritual. Eu falei assim, você vai entrar num jejum comigo, a gente vai jejuar a semana inteira para eu poder contar para os meus pais, porque se eles barrassem ali, eu saberia que eu falei, de novo, eu vou ter que esperar um tempo, a hora né? certa. A hora certa. Então eu falei, vamos entrar num jejum, e aí eu comecei o jejum na segunda-feira e fomos ali eu e ela fazendo o jejum nesse propósito, e ela falou, quinta-feira você fala para os seus pais. E aí, chegou na quinta-feira, e assim, como eu falei, meu pai com esse problema de bebida, então eu teria que falar com ele na parte da manhã, de manhãzinha, para não ter nenhum problema, entre aspas, né? E aí fomos nesse jejum, chegou na quinta-feira, eu levantei e não veio a coragem. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí, na sexta-feira, de novo, não veio a coragem. E eu ia me batizar no sábado à noite. Aí, no sábado de manhã, e não tinha mais por onde, né? Eu falei, então, vamos lá, né? E aí, eu acordei cedo, eles já estranharam por aí. Você é acordada tão cedo? Porque eles acordavam muito cedo, né? Então, só deles me ver ali naquele horário, eles já
já estranharam. Eu falei, eu preciso falar com vocês. E aí eu falei, olha, eu já estou ali e é isso que eu quero para minha vida. Eu sempre frisava isso para eles, né? É isso que eu quero para minha vida. E hoje eu vou estar me batizando e eu preciso da autorização de vocês. Gostaria muito que vocês estivessem. Né? O meu pai, a única coisa que ele falou assim, você já é de maior, você sabe o que faz. Não era a resposta que eu queria, mas também não foi Não não. impediu, né? Né? E a minha mãe usou justamente essa frase, você já é batizada. Né? E assim, eu não entrei em questionamento, né? Só falei, eu gostaria muito que você estivesse. Ela falou, essa decisão é tua, você faz sozinha. E foi assim, né? Então, daí, depois do batismo, aí eu entrei no Ministério Infantil. Lembro até hoje da primeira história que eu contei para as crianças. Primeira aula. Primeira aula e foi de Davi e Golias. O clássico. O clássico. Só que para mim não era, porque eu estava começando, né? E aí eu comecei com crianças de 9 a 12 anos, que era uma salinha lá. E eu lembro que eu me repetia muito, muito, né? E Deus era com Davi, Deus era com Davi. Então, na minha cabeça, eu só tinha falado a história inteira, e Deus era com Davi, né? E assim começou. E assim Será que começou. você não deu aula para mim, né? Pelo amor, quando eu era criança. De repente já. De repente você deu aula, né? E assim foi. E ali foram anos ali dando aula. Só que daí eu não fiquei nessa sala, eu fiquei numa sala de 4 a 6. E foi aonde eu fui aprendendo da palavra de Deus também. Então, eu tinha que estudar para passar para as crianças. E aí foi também aprendendo, porque a revista vinha pronta ali. Então, tudo que eu tinha de dúvida, eu fui aprendendo. Então, eu comecei o ministério ao mesmo tempo ensinando e aprendendo e trazendo aquilo para minha vida. Olha, e foi o amor à primeira vista. E aí você nunca mais parou de trabalhar com criancinha por muito tempo? Então, são mais de 30 anos. E nesse mais de 30 anos, eu tive um intervalo de 5 anos parado. Sim. Os demais ali com as crianças. Que legal. Então, esse foi meu primeiro contato. E aí, já que a gente tá falando de criança, vamos mudar um pouquinho o foco. E você é mãe de 2. Ser mãe era seu sonho? Como é que a maternidade entrou aí na sua vida? É uma delícia falar de maternidade, né? Alguém que já era apaixonada por criança. De repente. Né? E aí, assim, eu acho que o medo que eu tinha é o medo acho que da maioria, de achar que não vai conseguir ser mãe, que não vai ser mãe, ou que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que passa isso na cabeça de todo mundo. Então, quando eu estava, né, já estava casada, Quantos anos que deu quando casou a 4 anos, 4 a 4 anos e meio, né? Então, porque a gente já não estava mais aqui em Maringá, a gente já tinha ido para Curitiba, né? Então, a gente já estava vivendo em Curitiba. E chega uma hora do casamento que parece que falta o filho. Né? E a gente falta algo. E a gente já estava naquele clima assim, parece que está faltando alguma coisa, né? Só que assim, a gente tinha programado para 5 anos depois de casado, veio com 4 anos e meio. E quando veio, gente, fala assim, é uma delícia, é uma realização, muda você, né? E a que me deu o título de mãe foi a Milena, hoje já com 25 anos, né? Mas aquele primeiro contato, né? De ver ali um ser sendo gerado dentro de você, né? Ou, né, é gerado um amor ali, né? Que a maternidade faz isso conosco, né? Gera um amor. Então, foi algo assim que a realização, né? E assim, só a título de curiosidade, eu falo que o nome Milena é algo inusitado, né? Eu já estava, acho que de 8 meses e a gente ainda não tinha decidido o nome da Milena. E cada um que vinha da igreja colocava a mão na minha barriga e falava o nome. E eu falei assim, precisamos decidir um nome aqui, né? Sim. Vai nascer, não tem nome, cada um chama de um nome, como que vai ficar, né? E aí eu sei que as meninas lá passaram a lista para sugestão de nome para o filho, né? Para a filha da Meire e do Marquinhos. Eu falei, meu Deus, né? E aí veio
E eu ali, eu gostava mais ou menos do nome Juliana. Eu tinha meio que encantado com o nome de Juliana. Mas daí, conversando com o marido, não concordou, não entrou. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Quem vai decidir o nome vai ser ela. E eu era muito de conversar com ela na barriga. Toda manhã eu falava bom dia. E eu sempre tive um diálogo com ela mesmo na barriga. E nesse dia, quando veio essa lista, eu falei assim, eu conversando com ela, falei o bom dia, eu falei, filha, a mãe quer escolher um nome para você. Eu vou te dar vários nomes. Se você gostar de algum, você mexe. Na minha cabeça. Aí, fica a dica. Mas na minha cabeça, gente, tava falando por Claro. falar, tava tudo, né? Uhum. E aí eu comecei a falar os nomes, aí quando foi Juliana, Juliana. Repetiu até mais uma vez. Eu repeti. E aí, Juliana, e nada. E aí foi. Quando eu falei Milena, ela mexeu. Falei, coincidência, tá na hora dela mexer, ela vai mexer. Daí eu falei Milena e ela mexeu de novo. E eu falei, filha, você gostou do nome Milena? Se você gostou, mexe de novo. E ela mexeu. Gente, ela escolheu o nome dela. Eu falo que ela é a única que escolheu o nome dela. Criança que escolhe o próprio nome. E aí, assim, aí foi Milena. Aí eu cheguei pro pai e falei, ó, foi ela que escolheu. Não tem nada a ver com isso. Ela escolheu. Dela. E aí ficou Milena, né? Gente. E ela nasceu no ano 2000 e todo mundo achava que tinha escolhido Milena por causa de milênio, que era na época, né? E tanto que quando ela foi fazer o vestibular na UEM, na sala dela, né, ali para fazer, só tinha uma sala só de Milena. Porque as mães colocaram nessa virada. Era o nome do ano. Era o nome do ano, mas ali no meu, para mim não, mas ficou, né? Ficou. Então, foi assim, essas experiências de maternidade, desse contato. E esse vínculo dela comigo perpetua, continua, né? E às vezes ainda Vocês são bem ligadas, então. Muito. Ela fez uma viagem para o Mato Grosso, 1.200 quilômetros, né? E aí eu lembro que ela mandava figurinha a distância da onde eu estava, para ela estava, e ela colocou, eu estou a 1.200 quilômetros longe de você. Isso agora, gente, há 2 anos atrás. Então, assim, foi esse vínculo, mas tudo aqui, né? Dessa conversa, e até hoje, minha companheira, minha amiga. Que lindo. E aí, logo depois... E logo depois veio o Felipe. Veio o Felipe. E o Felipe, assim, foi algo, eu estava tomando remédio, né? Mas amamentando ao mesmo tempo. Então, chegou uma hora que daí ela diminuiu as mamadas e o remédio não fez efeito. Mas isso aí é só uma explicação científica aqui, porque Deus tinha propósito para o Felipe vir, né? Tinha que ser ele. Tinha que ser ele. E aí, no nome do Felipe, eu falei, eu não vou passar pela mesma situação. Né? E aí, filho, quer escolher seu nome? Eu falei assim, né? Tinha algumas sugestões, e aí fui falando. E eu sempre buscava o significado de nome. Porque eu falei, precisa ter, né? Esse significado. Eu vejo como muito importante isso. E aí, gostei do nome Felipe, a gente foi olhar o significado, tudo ok, tudo certo. E aí eu fui ligar para os meus pais, porque nisso eu já estava em Curitiba. E todo domingo eu ligava para os meus pais, falei, vou dar o recado, avisando que, né, o nome do neto deles. E geralmente sempre era minha mãe que atendia, naquele dia foi meu pai. Eu falei, ai, pai, ligando para avisar, né, já escolhi o nome do seu neto. E aí eu falei, o nome do seu neto vai ser Felipe. Dele, é o nome do seu avô. Ai, que legal. Mas o nome do meu avô, meus avós são alemães. O nome do meu avô é Filemon. Sempre o avô Filemon, apesar que eu não conheci, quando meu pai teve com 16 anos, ele faleceu, mas era Filemon, né? E aí, no dia que eu fui falar, e justamente meu pai, ele falou, o nome do seu avô. Eu falei, não acredito, eu escolhi o nome do avô, né? Sem saber, porque para mim é Filemon, que a tradução era Felipe, aí já é outra coisa, né? Então, e aí veio o Felipe, e aí morando em Curitiba, os pais, toda a família aqui em Maringá, e se virando com 2. Tinha o pessoal da igreja, sempre o pessoal da igreja. 2 pequenininhos, né? A diferença de 1 ano e meio. Ano quase e meio, igual os dois. O Ben Elis deu 2 anos e 4 meses. Pertinho. E aí a gente sabe o corre que tem que ser, né? Mas
Mas, assim, foi assim, um momento muito... Falo, filhos é dádiva de Deus. É um presente divino. Então, filho é algo assim que acrescenta muito na sua vida. Faz você ver o mundo com outros olhos. Então, a maternidade é algo que é um presente mesmo. É a dádiva de Deus. É um presente divino, né? E a nossa responsabilidade agora é de dar conta desse presente divino. E eles são bem parceiros? Não muito. Não? Porque desde o começo teve um ciúme. A Milena sempre muito apegada comigo, né? Tanto que a pediatra, na época, que eu estava para ganhar o Felipe, ela falou, mãe, quando você sair da maternidade, compra um presente e entrega para a Milena, falando que foi o Felipe que está dando para ela. Eu fiz isso. Você fez isso? Bem. Funciona. Funciona. E aí, a gente comprou um ursinho. Então, na hora que eu saí da maternidade para encontrar com ela, já foi com presente. Olha, que o seu irmãozinho tá te dando de presente, né? E era um urso e ela apelidou de Mimi. E ela tem até hoje. Até hoje. Ela Olha guarda lá. Então, assim, tem uma história, né? E assim foi. E eles, assim, às vezes entram em pé de guerra. Menino, menina. Né? Irmãos. Tem um certo... né? Tinha um certo ciúme. Você gosta mais de um, mais de outro. Aí até um dia que eu me realizei, que eu falei, bom, se ele fala que eu gosto mais dela e ela fala que eu gosto mais dele, tá tudo certo. Tá todo mundo amado. Tá Todo mundo amado, é isso. Mas hoje não, hoje eles se dão bem. Hoje tem uma parceria ali. Que legal. Que legal. Você teve a oportunidade, ou a gente pode chamar de privilégio, de acompanhar os seus filhos crescerem em tempo integral. Como foi isso? Nossa, foi. E foi um privilégio, um presente. Quando eu estava... Difícil, né? A gente ter. Quando eu estava grávida da Milena, com mais ou menos assim, de 7 a 8 meses... né? E eu já morava em Curitiba. Curitiba é um pouco diferente daqui. Algumas casas, eles têm um alvará que eles podem estar ali com crianças, cuidando de crianças no bairro. Então, não precisa ter uma estrutura, mas não precisa ser a estrutura, tipo né? escolinha, não precisa ser... não precisa de toda aquela estrutura. E eu estava olhando mais ou menos nesse sentido, né? Trabalhava... né, o salário meu com o do Marquinhos era praticamente o mesmo salário. E aí, um dia, eu estava num posto de saúde que eu tinha que ir para tomar uma vacina. Né? E eu tinha plano, mas para a vacina tinha que ser ali no posto. E esse posto de saúde tinha uma escola, uma creche ali do lado. E eu comecei a olhar para aquela creche ali. E, de repente, eu vi uma tia maltratando as crianças. E eu olhei aquilo e eu falei assim, não é isso que eu quero, né? E aí comecei a falar com Deus e Deus falou, eu estou te dando filho para você cuidar. Não é para terceirizar. E aquilo para mim foi algo assim, um choque, né? Como assim? As despesas vão aumentar e aí como um salário só, né? E aí, do marido. porque aí a gente ia viver com a metade, porque o meu e o dele era praticamente a mesma coisa. Que não é para terceirizar, que ele está dando um filho para nós cuidarmos, né? E ele, assim, de prontidão, ele aceitou, ele não questionou. Ele veio de uma família onde o pai dele sustentou, né? 3 irmãos trabalhando sozinho, então ele veio de uma família que tinha essa referência. Era real para ele. Para ele era algo fácil de entender, né? Então, quando eu trouxe essa situação, ele falou: não, né? Se Deus está pedindo, nós vamos fazer. E aí a Milena nasceu e aí aconteceu, né? Na primeira gestação, então, já teve essa decisão de me separar. Na primeira gestação, já o Senhor já me pediu, né? Você é tempo integral para sua filha, porque eu estou te dando a filha para você cuidar. Algo específico para minha vida, nesse momento, né? E aí foi. E aí a Milena, quando fez 1 ano, eu já, mesmo tendo essa direção a gente vacila, né? E aí eu falei, gente, já está com 1 ano, já dá para voltar, né? Aí nisso eu engravidei do Felipe. Então, assim foi. E aí tá. Aí o Felipe fez 1 ano.
E eu estava com 2 crianças pequenas em casa. Aí veio o meu ex-patrão. Financeiramente estava E ótimo. muitas pessoas pensam, né? Tipo, abriu a Exatamente. porta, Deus. Mas assim, eu aprendi em toda essa caminhada que as portas vão se abrir. A escolha é sua. Nem A questão sempre da escolha é sua, Entendi. né? E assim foi. E aí, nisso, foi um tempo ali, aí o Felipe estava para fazer 3 anos já. Meu pai ainda não tinha conhecido o Felipe, por conta do... ele não viajava, meu pai nunca foi de viajar. E Porque nisso, os pais moravam aqui em Maringá, morava né? em Maringá e eu em Curitiba. E nesse ponto, o Marquinhos ficou desempregado e ia começar uma sociedade lá em Curitiba. Daí ele falou, olha, vamos para Maringá antes de eu entrar nessa sociedade, porque a hora que eu entrar nessa sociedade, aí nós não vamos ter mais como ficar vindo para Maringá. Então, a gente vai para Maringá para que o seu pai conheça o Felipe, porque o Felipe já estava com 3 anos, e ele queria conhecer o neto, e a gente não tinha ido ainda, né? E aí foi quando nós viemos para trazer o Felipe para conhecer o meu pai. E aí aconteceu inúmeras coisas e nós não mais voltamos. Nós ficamos definitivamente Veio pra visitar e Sério? nunca mais para voltou. visitar, para o pai conhecer, né, o E aí não neto. voltou mais. E aí aconteceu muitas Sim. coisas, o Senhor foi fechando as portas, o Senhor foi, né, até a hora que nós conseguimos entender Que Deus criou vocês que, aqui. que Deus cria nós aqui em Maringá novamente. Aí quando ele falou para mim, Deus está falando para a gente ficar. Aí as coisas começaram a acontecer de novo. Então, assim, foi assim que daí foi esse tempo, foi 5 anos lá em Curitiba, e depois desse tempo viemos dessa forma para Maringá e estou até hoje aqui. Uhum. E como é que você entende essa oportunidade na sua vida, assim, que Deus pediu para que você ficasse em tempo integral? Para você particularmente, qual que foi o aprendizado? O que Deus quis de você? Eu tenho esse ministério com crianças. Como que eu tenho esse ministério de ensinar crianças e os meus filhos? Uhum. Como o Senhor usou, terceirizar isso. Então, seria uma terceirização, né? E esse privilégio que eu tive de conviver com eles, de ter ali, acordar com eles, estar com eles, né? Foi um presente de Deus para a minha vida. E algo assim que... tem coisas que você não percebe, você não nota. E as pessoas que vêm de fora e falam. E aconteceu algo num almoço em família, que o Felipe entrou, ele tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos, e ele veio contar uma situação e ele mentiu para mim. E a hora que ele foi contar, eu falei, Felipe, não mente para mim. E aí ele deu aquela engasgada e começou. E nisso tudo, na frente dos familiares ali. A minha cunhada olhou para mim e falou, como que você sabia que ele estava mentindo? Eu falei, pelo tom de voz dele. Ela olhou, como assim? Então, essa convivência, você tem uma proximidade que você consegue olhar para o teu filho, tom de voz, né? Se tá bem, se não tá. Até pelo olhar, às vezes. Pelo olhar, né? Então, hoje em dia, eu falo assim, hoje nós estamos num ativismo tão grande, que isso ficou... Às vezes, os pais não conhecem os seus filhos. Sim. Né? Ainda mais agora, né? Com toda informação e digital e celular. E quem está educando os nossos filhos hoje? A internet. Então, assim, você não sabe se o seu filho está bem, se não está. Então, essa proximidade, esse vínculo, foi muito importante. E eu vejo assim, como eu, sempre trabalhando com criança, sempre, né, levando Jesus para as crianças, e comigo ia ser, com meus filhos ia ser diferente. Então, o Senhor falou, exclusiva para os seus filhos. E foi um tempo muito bom. Muito bom mesmo. Uhum. E aí, depois, ao longo dos anos, passaram-se alguns anos, e aconteceu alguma coisa em relação ao seu casamento, um desafio. Conta pra gente. Foram 23 anos casada, então foi um bom tempo, né? E as coisas... Casamento, ele não acaba do dia para a noite. Sim. Né? Casamento, eu falo, é uma construção. Casamento, ele precisa de manutenção.
Então, quando não se tem isso, vai se desgastando, tanto um lado quanto o outro. E eu falo, o divórcio não tem a culpa, é de um, é de Não. outro. É os dois. Os dois têm parcelas de culpa ali. Sim. Então, a questão do divórcio me trouxe assim, da separação, né? Da separação e o divórcio me trouxe muito aprendizado, trouxe muito ensinamento, né? E hoje eu vejo o casamento com outros olhos. Então, quando eu vejo algumas pessoas que falam em questão de se separar, né? E às vezes, gente, por coisa tão Pequena. Como se fosse uma solução imediata, né? Tipo, vou me separar. E como se fosse fácil, né? achando que a solução para aquele problema é uma separação, né? Só que as consequências de um divórcio é muito maior do que você dedicar tempo para restaurar aquele casamento. Ainda mais quando já tem filhos, né? Muito mais Principalmente, difícil, né? a minha separação ocorreu, o Felipe já estava para fazer 18 anos. Então, fala assim, já estão grandes. Gente, O impacto é o mesmo. o impacto é o mesmo, Paulo. O impacto é o mesmo. E eu acho que se fosse maior, não tem, né? A questão de um casal se separar, de uma família, né? Ela ser dividida. A palavra de Deus, né? Fala da casa dividida, não né? Como a gente precisa cuidar para que a nossa casa não seja dividida, né? E aquilo, lute com todas as tuas forças, buscando em Deus a direção de Deus, porque o efeito, né? O resultado de um divórcio, ele é algo tão difícil que quem mais sofre com tudo isso não é o casal. São os filhos. São quem você mais ama. Então, uma separação vai atingir primeiramente quem você mais ama, que é os filhos, né? Então, assim, muitas pessoas, claro que tem um lar desajustado, né? Mas eu falo, enquanto a vida é esperança, né? Cada caso é um caso, eu entendo, né? Mas eu falo, coloque tudo diante de Deus, busque em Deus, porque para quem passou por uma separação e um divórcio, né? O que causa as feridas? O pastor Wesley, há muito tempo atrás, ele tinha um discipulado e ele deu um exemplo. Nisso eu nem... Quer dizer, eu nunca pensei que eu ia me separar e chegar num divórcio. E ele falando a respeito disso, ele deu exemplo que a separação de um casal é a mesma coisa você pegar uma carne e rasgar ela ao meio. Então, essa ruptura é algo muito doloroso, muito doloroso. É algo assim que é... Claro que Deus restaura, né? Que Deus aproveita toda e qualquer situação, né? Deus, ele trabalha em toda e qualquer situação. Mas hoje eu falo para os casais, muitas mulheres chegam até mim, né? Porque elas estão querendo ir para um divórcio e elas acham que vai chegar para mim, né? Você vai incentivar. Sim, né? E eu sempre falo, lute pelo seu casamento, lute, independente de qualquer coisa, né? Porque o efeito, a causa de um divórcio é muito difícil, é muito doloroso. Então, existe esse outro lado, né? Quando a gente está dentro do problema, a única coisa que nós queremos é o quê? Sair dele. Sim. Simplesmente sair dele, achando que uma separação vai solucionar tudo. Não. O problema do depois é muito doloroso. É muito difícil, né? Então, assim... busque em Deus, lute pelo seu casamento, né? Porque o que os filhos passam é algo muito doloroso e algo assim que me quebrou, que eu falo que foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, que quando nós chegamos para comunicar ao Felipe e a Milena da separação, né? Isso ele nesse tempo ele tinha voltado para Curitiba e nós estávamos aqui e aí foi quando a gente foi comunicar, ele veio para cá, a gente foi comunicar aos filhos da separação, que foi... Eu perdi a minha mãe, né? Foi em 2018, minha mãe faleceu no final do ano, e a separação aconteceu em abril de 2019.
Então, foi tudo muito, mas a dor de comunicar aos filhos, de passar o que eu passei ali para comunicar aos filhos da separação, não se compara. Hoje eu também não tenho mais o meu pai comigo, né? Então, passei por 2 lutos, mas a dor de ali comunicar e passar para os filhos uma separação não se compara. E assim, o Felipe, na época, quando acabamos de comunicar, todo mundo ali em choro, tudo aquilo lá, o Felipe olhou e falou assim: posso fazer uma oração? Na minha cabeça, eu falei: Meu Deus, o que será que que vem? vem nessa oração? E foi a oração mais linda que eu ouvi. Ele agradecendo. Ele agradecendo pela família. Pai, obrigado pela família. Obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe. Aquilo só, né? E aí, nesse momento, o Marquinhos foi para a rodoviária, para Curitiba, e eu com eles no carro, indo embora. E esse caminho, nesse trajeto, acho que foi o trajeto mais longo e mais difícil da minha vida. Foi ver o sofrimento, aquele silêncio que pairava no carro, né? Então, assim, é muito dolorido, é muito doloroso. E eu estou falando de jovens. Sim. Próximo de 18 anos e a Milena com 20 outro anos. entendimento, né? Agora você imagina as crianças, como que isso não vem interferir, né? Como que isso... Então, precisamos olhar com outros olhos. Hoje é muito fácil. Hoje qualquer coisa separar... Não, gente. Não gostei porque deixou o chinelo no meio da casa. Mas você sabe o que eu acho também? Meu pai e minha mãe separaram, eu tinha 14 e minha irmã 6. Mas eu acho que influencia também em questão da convivência. Se o casal tem uma boa convivência, é uma coisa. Agora, se a mulher já está sendo maltratada, se há maus tratos ali, se, né, as crianças veem a mãe passando por aquilo, eu acho que é diferente também, né? Você não acha? E nesse caso, para mim, foi até mais difícil, porque a gente não brigava, não discutia. Então, vocês tinham uma boa convivência. Ali é porque eu vim de um lar totalmente cheio de conflitos. Então, toda aquela coisa de ver os pais brigando, por mais que... Claro que a gente no Marquinhos não é nada, né? Mas tinha as discussões. Sim. Não era feito na frente deles nunca. Não era aquela... Tipo, eles nunca viram, tipo, o pai maltratando você. É porque tem criança que vê, né? O pai batendo na mãe, a mãe sendo tratada como um lixo. Sim, aí eu acho que é diferente. Agora, né? Talvez tenha sido tão difícil porque não tinha isso. É como se fosse de repente. Tipo assim, como assim? Vocês estavam bem? A Milena, por ela estar mais próxima, e ela também, menina, né? Tem um olhar diferenciado. Ela já estava vendo, ela já estava... ela viu os sinais, né? Porque, igual eu falei, não foi da noite para o dia, né? E assim, mas o Felipe em si, aquele... Sentiu mais. Sentiu por conta que para ele foi... É como se, assim, de repente está bem, de repente estão se separando. Como assim, né? Como assim, né? Então, tem esses lados, mas é tudo muito doloroso. Sim. E como é que você define a Miri antes e depois? Pessoalmente e espiritualmente, porque igual você comentou, você não casou para isso. Você casou para sempre. E a gente tem a tendência a falar com Deus, se revoltar, virar as costas. Como é que você vê você antes e depois, pessoal e espiritual? Nossa, foi um divisor. Como eu falei, né? Deus, ele aproveita toda e qualquer situação. Então, o que Deus fez na minha vida, nessa questão do divórcio, né? O trabalhar aqui comigo, né? E aí, a questão, assim, também que foi muito difícil, é que ele estava em Curitiba e eu fiquei com os filhos aqui, né? E aí, então, era difícil por conta... O que foi difícil para Milena e Felipe? Porque não foi só uma separação, ficou longe do pai. Então, lidar com tudo isso, né? E você tem que esquecer o que você está passando e acolher os filhos. Só que, assim, a situação é tão difícil que você não sabe lidar muito. Então, foi onde, assim, teve o que Deus fez na minha vida, ele mudou. Foi um divisor de águas nessa questão
da Meire, que era totalmente dependente, né? Vivia tudo era em prol da família. Eu tinha um ministério, sim, né? Sim. Tinha ali, porque pela graça de Deus, né? Que era algo que estava sempre sendo ameaçado, né? Por eu estar no ministério. Então, teve esse lado também, né? Mas aí, quando houve essa ruptura, o Senhor, ele me levantou para a obra dele, para o serviço dele. Ele me levantou como mulher, né? Eu comecei meu posicionamento, tudo, né? Porque aí agora sou eu, Deus e eu, né? Sim. E assim, só que eu vi muito o cuidado de Deus, a provisão de Deus na minha vida. Então, assim, teve muito esse cuidado, teve esse zelo, teve Deus em todos os momentos suprindo tudo o que precisava suprir. Eu vivi assim milagres nesse tempo, né? E passei lutas com a educação dos filhos, porque depois vem uma rebeldia, né? Sim. Vem a Milena jamais companheira, mas tinha lá suas dores, tinha suas frustrações, né? Então, mas o que Deus fez na minha vida, depois de tudo isso, o que ele fez através dessa situação, como eu disse, Deus não desperdiça nada. Sim, não era para ser, mas Deus não perde Não oportunidade. perde oportunidade. E aquilo, assim, para mim, tanto espiritualmente como pessoalmente, foi algo que assim, foi um crescimento. Alavancou. Parece que tudo que estava adormecido ali veio e o Senhor falou, agora eu e você e eu. E Deus se tornou seu companheiro, né? Sim. E tudo assim, na dependência de Deus. E nesse tempo também, que eu acho interessante aqui falar, eu tentei voltar a trabalhar. E eu achando que Deus estava pedindo também só por conta das crianças, né? E aí, divorciada, separada. O que eu vou fazer? Trabalhar, né? As crianças grandes. Já estão grandes agora. Vamos trabalhar. E assim abriu uma porta, eu fui trabalhar, esse trabalho durou 3 meses, aí eu pedi as contas, por causa de uma situação, e quando eu pedi as contas desse trabalho, eu sei que eu saí dali do local despedindo de todo mundo, né? Tinha feito amizade e tudo mais, mas eu saí com o coração em pedaços. E comecei a chorar. Para quem me conhece sabe que eu não sou de chorar. Mas eu comecei a chorar que eu não conseguia me controlar. E eu falava para Deus, eu preciso parar de chorar, eu preciso ir embora, eu preciso ir para casa. Né? E eu falei, mas eu não posso chegar nesse estado. Meu pai estava lá, o Felipe já estava nessa época trabalhando, mas a Milena estava, e ela se desestabiliza quando vê a mãe em alguma situação. E eu falei, meu Deus, e aí o Senhor falou para mim, vai no cemitério parque. E o caminho desse trabalho para minha casa passava ali, porque eu morava, já nesse tempo eu estava morando com meu pai, né? Minha mãe tinha falecido, eu estava morando com meu pai, e era no final ali da Avenida Mandacaru. E eu fui para o cemitério, Deus mandou ir para o cemitério. O cemitério parque, até então, eu só conhecia as capelas, nunca tinha entrado lá. E eu entrando lá, tem uns banquinhos, né? Tinha uns banquinhos lá. E o Senhor ali, eu entrei, sentei e comecei a chorar. Chorar tudo que tinha que chorar. Eu estava num lugar que podia, né? Ninguém ia parar e perguntar o que está acontecendo. Assim, ela perdeu alguém, né? Ninguém ia falar Tá tudo, chorando, não. porque era um lugar propício para chorar. Sim. E a hora que eu terminei de chorar, o Senhor falou assim, olha para os lados, o que você está vendo? Eu falei, túmulos. Ele falou, aqui está enterrados sonhos, aqui tem enterrados propósitos, aqui tem enterrado desígnios meus, que eu tinha para muitas pessoas, e elas não viveram. Que forte. Muito. E aí ele falou assim, tudo, por isso que a gente estava falando de escolha, né? Tudo é uma questão de escolha, né? O que você escolhe para a sua vida? Viver os meus propósitos ou viver as suas vontades, o teu querer? E ali eu, sabe, em choque, fiquei em choque com essas experiências, né? E ali o Senhor já me dando o sinal para que a minha vida é para Ele, é viver para Ele, para as coisas dele, aquela Mary lá atrás que já, né, que queria o servir,
E ele estava falando, Olha só. esse tempo é o servir. E só que a gente é difícil. Graças a Deus tem a graça e a E misericórdia. ele é muito E paciente. ele é longâmino. E eu mesmo assim, depois de todo esse, né, dessa experiência, eu fui trabalhar. Até que chegou uma hora que o Senhor realmente, né, os caminhos foram se fechando e o Senhor sempre deixou muito claro para mim. É muito difícil hoje para mim. Eu vivo na total dependência de Deus, em tudo. Em tudo. Na dependência em todos os sentidos. Eu vivo na total dependência dele. O que é viver na dependência de Deus? Eu vivo. Só que isso foi um processo. Claro. Meu Né? Deus. Isso tudo que eu estou contando para vocês já faz 6 anos, então eu ainda estou no processo. Nesse tempo, ele só me liberou uma vez para trabalhar em um local, mas que ele me levou lá por conta de resgatar uma alma. E eu trabalhei 27 dias, que quando eu entrei para trabalhar, o Senhor falou que eu tinha um propósito ali, que era para resgatar uma alma. Sim. E era uma menina que estava desviada, né? O propósito se cumpriu. Pode Ela, parar. e aí foram 27 dias, até que numa segunda-feira E ela muito chegou. rápido, né? Foi rápido. Foi muito rápido. Muito tem rápido. resgate. E aí, ela chegou na segunda-feira, e assim, mas Deus me colocou lá, e eu não ficava evangelizando ela. Sim. Ela vinha me perguntando algumas coisas, mandava uns vídeos, o que você acha disso? E ali foi conversando, e Deus foi, né, trabalhando ali na vida dela. Aí, numa segunda-feira, ela chegou e falou, eu fui para a igreja, eu me reconciliei com Deus. E é uma história linda, porque ela tinha um namorado, né? E você sabe como que é o relacionamento ali fora. E ela ainda falou para ele, a partir de hoje, você me conheceu longe dos caminhos de Deus, mas hoje eu estou voltando. E se você quiser continuar comigo, vai ser diferente. Né? E ela se firmou com Deus. E aí, quando ela me contou na segunda-feira, que a gente foi assim o dia todo para ela conseguir contar para mim, porque a gente estava trabalhando, Sim. né? Quando foi 5h30, o patrão chega e fala, olha, Meire, não deu certo. Ele me mandou embora. E aí eu fiquei, né, na hora que ele me mandando embora, me falando ali, eu falei, Deus, de novo. O Senhor falou, eu te Era avisei, isso. eu te avisei que você estava Era aqui com isso. propósito. Você já sabia que você estava lá com propósito. Mas a gente esquece, né? É isso. E aí era perto de casa, eu sei que eu estava indo embora para casa, mas num contentamento, numa alegria de ser instrumento de Deus para resgatar uma vida. Eu falei, Deus, obrigada. Uau. Era uma alegria, era uma coisa assim, ganhei as contas, mas estava numa alegria, porque o propósito de Deus tinha se cumprido. Então, assim, hoje eu fico atenta para, de repente, né, vai que... E vai que surge alguma coisa, é Deus. Mas é Mas fato. olha, Mas não deve ser fácil, né? A gente viver na dependência, assim, total, né? já que você só consegue viver na dependência quando você tem a tua confiança. Quando se tem confiança, a dependência fica mais fácil. Só que essa confiança, ela vacila. Claro. Sim, somos As humanos. circunstâncias te levam a falar, Oscila, né? oscila, a circunstância, ela grita para você não viver confiando em Deus. A circunstância, ela grita para você não viver uma vida de fé. A circunstância, ela te leva para um caminho para você seguir o fluxo que está todo mundo seguindo. Então, quando Deus te pede algo, quando Deus tem algo para a tua vida específico, eu falo, hoje eu não espero a compreensão das pessoas, porque eu mesmo tenho essa dificuldade. Eu estou vivendo isso, eu tenho essa dificuldade de, às vezes, falar, Senhor, mas, né, e agora? Então, eu vivo na total dependência da provisão financeira, em todos os sentidos. A minha vida, depois dessa separação, é a dependência. Eu necessito viver nessa dependência. O Senhor me trilhou nesse caminho para mim viver essa dependência nele. E como um Deus fiel, um Deus Jeová Jireh, né, o Deus da provisão. E às vezes, assim, eu vivo um milagre. Então, isso é um cenário pronto para você viver um milagre. Às vezes, nós não vivemos milagre na nossa vida porque a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Porque a gente vai no meu braço, na minha força, né? Eu faço e eu aconteço. E aí, quando Deus vai fazer, já não precisa, porque a gente já fez. Do seu jeito. Do seu jeito. E aí eu volto lá no cemitério parque,
que tem muitos por escolhas, não vivem os propósitos e os desígnios de Deus. São velados, enterrados com sonhos que Deus tinha para cumprir na vida das pessoas. E elas não permitiram, elas não deixaram. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes não aos nossos olhos. Aos nossos olhos, não. Ou não naquele momento. E não naquele momento, porque o resultado é Se outro. torna perfeito e agradável. A gente gosta de passar por deserto, mas tem como você crescer sem passar por deserto? Quando Paulo fala para a gente se alegrar com as aflições, se alegre porque você está crescendo espiritualmente, se alegre porque você está tendo uma maturidade, uma vivência com Deus. Jó, ele só foi o quê? Ele só foi saber viver, né? Ele só soube ali viver quem era Deus. Ele só foi experimentar Deus em meio a toda aquela aflição. Tudo, né? Antes eu só te conhecia de ouvir, vamos viver. Então, o Senhor me chamou para eu viver cada dia uma experiência com Ele. Cada dia eu tenho milagres, né? Eu vejo o agir e a manifestação de Deus e o cuidado. Geralmente, quando eu oro, eu falo, Deus, obrigado pelo seu cuidado, que chega até o extremo, é mais do que um cuidado, é um zelo. É um zelo de Deus. E esse zelo é exclusivo meu? Não, é para todos. É para todos. Mas às vezes nós quem não. tá sensível para viver, Mas vai você tem que. né? São as suas escolhas, Jaque. As suas escolhas vão te dizer, né? Se você, para você vai experienciar Cristo, se você vai viver Cristo, se você vai deixar Ele agir na sua vida. E se você viver nesse ativismo todo, você viver nesse fluxo do sistema, do mundo, isso daí ele vai sempre te afastar de Deus. Esse sistema só serve para te levar cada vez mais longe de Deus. Na verdade, é tanto barulho que às vezes a gente nem ouve, né? É tanto a voz barulho. dele. Exatamente, Jaque. É muito barulho, é muito barulho. Então, assim, essa guerra que nós vivemos é na nossa mente e à nossa volta. Né? Tudo te leva. Quando fala que a gente, como cristão, nós vivemos contra a maré, é em todos os sentidos. É em todos os sentidos. Então, para nós vivermos milagre, para nós ter uma experiência com Deus, precisamos passar por certas situações. Sim. Precisamos deixar também Ele trabalhar na nossa vida. E aí você tem que viver o quê? A confiança, ela vai gerar uma entrega, renúncia. Então, se você não confia em Deus, é muito difícil você entregar. Se você não confia em Deus, você vai renunciar ao quê? Então, para viver uma vida de entrega, de renúncia, é essa confiança. E Deus me levou por esse caminho, filha, você vai depender totalmente de mim. Sim. E me gerou todo, né, essa vivência de viver na provisão dele, no cuidado dele, no zelo dele. E quando você falava, não sei se você vê dessa forma, como que Deus já foi dando sinais do que ele queria de você desde a infância, né? Porque daí a gente termina com o começo. Verdade. Porque o seu coração era servir. Antes de você ter qualquer entendimento, o serviço já estava ali. E você serviu, né? Às vezes a gente pensa o servir só na igreja, no ministério, como liderança e tal. Mas quando você abdicou do seu trabalho, você serviu a sua família, né? Você já estava servindo. Quando você ficou 27 dias no seu trabalho, você também estava servindo, né? Então, a gente vai vendo como que Deus ele já vai dando sinais e concretizando aquilo que ele tem. E lá na infância, né? Você já pensava em ter uma vida de devoção a ele, né? Exatamente. E eu falo, o processo, né? Essa sede, essa vontade, né? De querer servir ao Senhor, eu creio que eu já nasci com isso. Independente de onde você está. Né? Porque, igual eu falei, às vezes a gente pensa que o servir é estar na igreja. E não é. Estar na África, né? E o seu serviço foi acordar cedo, bater um ponto, trabalhar até 6 horas da tarde para que uma alma fosse resgatada. Exatamente. Eu vejo que, fazendo essa retrospectiva para chegar até aqui, eu cheguei nessa conclusão, né?
Eu falo, todo mundo tem que fazer essa retrospectiva. Não só para vir aqui, mas faça essa retrospectiva. Sim. Porque você começa a entender, você tem uma visão. As peças se encaixam, né? Exatamente. As peças se encaixam e você vai começando a entender. Olha, como você falou, Olha como Deus desde a infância, Deus já começou, já me sinalizando algo que ele já colocou dentro de mim, né? Tinha que só sair. E assim, por isso que hoje eu vejo, né, a questão do meu pai na época, mas ele falava assim, filha, vai ter um preço a pagar. Tanto que eu falei para ele lá, quando eu encontrei com ele, que eu tive esse encontro com Deus, que eu falei, é isso. Quando eu entrei no culto, o primeiro culto para mim, eu falei, o que eu sempre busquei, que eu sempre quis para minha vida, eu encontrei ali, que era aquela comunhão, aquela adoração, de servir a Deus, né? De estar ali na presença do Senhor. Independente de onde, de como, de porquê, de nada. Exatamente, Paula. E aí, assim, é esse chamado que Deus tem para minha vida, e ele foi construindo isso E confirmando. confirmando, né? E aí, por que eu apanhei tanto? Porque eu relutei muitas vezes, Sim. né? Então, E que é normal do ser humano, ninguém vai aceitando Porque assim, é né? contra o que é falado, Total. é contra o que é ensinado, é tudo contra o que a sociedade, o sistema coloca sobre a gente. Né? Porque a gente pega, por exemplo, a sua história. O que a sociedade diz? Como é que hoje você tá sozinha, com seus filhos criados, então você pode trabalhar, fazer o que você quiser. exatamente, mas o E a Senhor sua me a separou. ordem que você recebeu é diferente. Totalmente diferente, né? Então, eu falo, tem um versículo, eu vou ter que falar. Fale. Tem um versículo que me acompanha. A primeira vez que eu ouvi esse versículo da maneira como eu ouvi foi numa vigília, em Curitiba ainda, que é o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar o Evangelho, para libertar os oprimidos, os cativos, dar vistas aos cegos. Então, esse versículo, ele encaixa muito bem com o que o Senhor... Eu te separei para isso. Né, como você falou, e é em todos os ambientes, é em todos os lugares, e uma coisa que eu aprendi muito, o que mais fala é o seu testemunho de vida. O seu testemunho de vida, ele grita. O teu testemunho de vida vale muito mais que palavras. Sim. As pessoas têm que ver Cristo, essa luz brilhando em você, de algo dela chegar e falar, Jaque, o que você tem de diferente? Eu vejo algo muito diferente em você. Né? Pessoas que conviviam ali comigo, elas falavam, tem algo diferente em você. Né? Mas é Cristo. Então, o maior testemunho da nossa vida é o nosso agir, as nossas ações, o nosso comportamento. Né? Isso é a leitura que as pessoas, elas veem, elas leem em nós, né? A palavra, existe aquela, né? Você é a Bíblia que os outros leem, que outros vão ler. Então, nós somos uma Bíblia. Paulo vai falar que nós somos cartas vivas. E essas cartas vivas, elas têm que fazer diferente na onde ela chegar. Sim. Então, essa luz precisa reinar. E muitas vezes falar, tem dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade em falar. Né? Mas eu posso resplandecer a luz de Cristo com o meu testemunho. Com quem você é. Quem sou eu, com minhas ações, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Eles têm que ver Cristo. Né? Nós precisamos imprimir Cristo nas outras pessoas. E como nós vamos imprimir? Ninguém hoje está ligando com o que você está falando. Só com o que você está sendo. Os filhos são assim. Sim. Você pode falar, mas se eles não veem você... Atitude. E aqui, né, eu vejo os podcasts daqui, e como isso está sendo frisado aqui. O exemplo é tudo. Sim. Né? Então, como Em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí, quando entrou a teologia? Pra gente finalizar. Né? Para finalizar, quando entrou a teologia? Gente do céu, a teologia também foi algo assim do Senhor direcionado para minha vida. Eu não pensava, não passava. Você fez a teologia graduação. A graduação. Né? Não um curso, nem nada. A graduação superior. A graduação. E como diferente, acho que de todo mundo imagina, né? Sempre acho que eu tenho um pé na pedagogia, fiz pedagogia. Ali é curiosidade, é busca, sempre busquei muito a pedagogia, sempre busquei muito, porque é uma área que tem tudo a ver com o meu ministério. Então, eu não fiz
eu vim de um lar onde meu pai falava, mulher, ela nasceu para cuidar de casa. Então, meu pai sempre foi contra os estudos. E eu não tive como terminar os estudos. Incentivo. Não, e assim, ele criava muita barreira, né? Tanto que a psicologia que eu queria fazer só tinha na UEM, no meu tempo, e era integral. Então, assim, Não como? Não dava. tinha, Sim. não tinha como, né? E assim, foi dando umas dificuldades, e eu fui terminar o ensino médio depois de casada, a Milena, Ah, o Felipe, estava indo para a escola. O Felipe entrou no primeiro ano, eu fui terminar meu ensino médio. Terminei o ensino médio, eu falei, e Deus já tinha colocado no meu coração, você vai fazer faculdade. E para onde eu estudava, eu tinha que passar em frente à UEM. E eu entendi, o Senhor vai me colocar aqui dentro da UEM, né? Eu vou fazer a psicologia. E aí surgiu o Enem, né? E eu falei, vou fazer a prova do Enem, vou ver no que vai dar isso, né? Fiz a prova do Enem, me saí muito bem na prova do Enem. Vamos tentar uma bolsa, vamos tentar, né? E ao mesmo tempo eu fiz o vestibular para psicologia na UEM. Não fiquei muito longe, não, mas o senhor já tinha me falado, não é isso que eu tenho para a tua vida. Como que o senhor sempre vem, né? Quando ele não tem, ele fala muito claro para mim, não é isso que eu tenho para você. Aí é a sua escolha. E aí eu fiz o Enem, do Enem eu fui consegui tentar uma bolsa pelo ProUni, e fui lá no Sesumar, né? No Sesumar, e falei, vamos ver o que eu tenho aqui que dá para encaixar com a nota. E aí a gente sempre dando aquele jeitinho. O senhor tinha falado que não era para mim fazer psicologia, isso o senhor me deixou sempre muito claro. E aí eu falei, bom, o que se aproxima de psicologia? Fono, né? A fonoaudiologia, ela é muito parecida com né? Você precisa ter uma área, né? E eu falei assim, vou colocar aqui, porque daí eu tinha 3 disciplinas, com a prova que eu fiz no Enem para o ProUni, eu podia escolher 3 disciplinas, 3 cursos, para ver, né, se ia aprovar algum. Aí eu coloquei a fono, e eu falei, coloquei assistente social, e aí tinha que colocar o terceiro. Eu falei, vou colocar teologia. Terceira opção. Terceira opção. Qual é a chance? Nenhuma. E aí foi. E eu sei que eu consegui a nota em algum dos cursos lá, só que era meia bolsa. Nessa época, o Marquinhos estava desempregado. Então, eu falei assim, não tinha como eu pagar outra metade, né? E aí, me sobrou, no final, teologia. Teologia ali no Sesumar, hoje já não tem mais o presencial, eu fiz presencial ali, né? No presencial tinha assim, você ganhava meia bolsa com uma carta de validação do teu pastor. Se o teu pastor te desse uma carta de validação ali para, né? Sim. E aí você tinha um desconto de 50%. Nossa, que legal. Então, assim, tinha todo um incentivo para estudar. Sim. Hoje só tem EAD. E aí eu descobri isso. E a outra metade você tinha E a ganhado outra bolsa. metade eu tinha bolsa. Ou seja, grátis. Grátis. 100%. Só que, assim, como a vida do crente Não é fácil. não é fácil, né? Então, a burocracia, quando eu cheguei no Sesumar, que lá, na minha época ainda era Sesumar, agora é Unisesumar. Quando eu cheguei no Sesumar, né, com a bolsa do ProUni A carta de e a recomendação. carta, a moça que me atendeu, ela falou assim para mim, você não quer mais nada, né? Ai, que grossa. Mas ela falou exatamente assim, ela falou, você não quer mais nada, né? Eu Falou quero assim, estudar, ué. ela falou assim, isso aqui não existe aqui. Só que ela tinha que mandar para o reitor aquilo lá. E ela foi, pegou todas as papeladas, estou resumindo bem aqui. Sim. Levando todas essas papeladas lá e eu sentada lá guardando, né? E para mim, eu ia fazer teologia para conhecimento. Só para conhecimento. E nesse tempo, aí eu sei que essa moça subiu lá com os papéis e eu fiquei, eu acho que uns 40 minutos lá esperando. Quando ela desceu com os papéis, ela não veio falar comigo, ela deu para outra moça. A outra moça me chamou e falou assim, nossa, Deus é com você, porque isso aqui, você conseguir as 2 bolsas. De graça. De assim, graça. Porque estudar, não geralmente existe. você escolhe uma. Exatamente, não existe Não isso, existe. né? Somar Duas dois bolsas, descontos. 2 não. bolsas. É. Então, assim, bem resumidamente, eu fiz teologia e eu não paguei nada. Gente, Nada, que nada. coisa linda. Então, assim, foi o próprio Deus. Só que daí mesmo com toda essa documentação, tinha que vir uma resposta. Sim. E eu sempre falava, cheguei na casa da minha mãe e falei, ai, mãe,
né? Vou estudar teologia. Dela, você vai fazer teologia para quê? E eu falei assim, é só para conhecimento. Na hora o Espírito Santo falou, você não está fazendo para conhecimento, você está fazendo para cumprir o meu propósito na tua vida. Aí eu falei, ali o coração ficou em paz, que eu falei, bom, se ele está falando isso é porque vai dar tudo Vai certo, dar. né? Mas ele deixou bem claro que ele estava me colocando lá. Eu não teve gasto, claro, com os materiais, né? Ah, Sim, mas a Mas até mensalidade. isso, porque aí eu morava ali no bairro da igreja, nessa época, e a menina que estudava, a mulher que estudava comigo, né, porque a gente era as mais velhas ali da sala, ela morava ali na avenida da igreja, então eu ia de carro, ela passava em casa, me pegava e a gente ia. Então, assim, Deus Até preparou Supriu tudo. tudo. Gente, Então, que quando lindo. Deus tem propósito, quando Deus tem, assim, você só tem que dar o primeiro passo. Eu falo que na nossa vida é isso, dê o primeiro passo. E o E resto ele ele cuida faz. do resto. Ele cuida, Jaque. Que E massa. ele cuidou. Então, assim surgiu. Que lindo. Que Foi assim, né? lindo. Não eram meus planos, nunca são os Sim, meus Mas era planos. assim, é sempre ele. o dele. É o plano dele para minha vida. Que lindo. E aí Que se bom que você concluiu. ouviu, né? Que lindo. Meire, muito Ah, obrigada. que lindo, Meire. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Obrigada por aceitar o nosso Esse convite, desafio. né? Eu agradeço a oportunidade, né? Como eu falo, nós somos instrumentos aqui na Terra, né? E se for para edificação, a gente encara os desafios, medos, isso mesmo. né? Vai com medo mesmo. E é o propósito de Deus para a nossa vida, e é para todo mundo, Então, vamos aceitar os desafios Amém. para que o nome do Amém. Senhor seja glorificado. Amém. Que Deus Amém. continue te usando Amém. cada dia mais. Amém. 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 E é isso. E a gente quer agradecer você que ficou com a gente até agora. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de encaminhar. Isso mesmo. Queremos agradecer também a Modo A, que está nos vestindo, a Estúdio Zenete. Sim, e os nossos parceiros aí, a Bruna e a Paula, que toda semana está com a gente. É isso aí, gente. Compartilha, curte nosso vídeo e deixa seu comentário aqui. O Isso que aí. Deus falou com você através desse podcast. Isso aí. E não esqueça de compartilhar, né? O YouTube entende que é relevante, mais pessoas aí precisam ser contagiadas e tocadas por esse testemunho. É isso aí, um beijo. Até a próxima!